trabalhar e vamos responder as perguntas dos irmãos aqui hoje. Primeira pergunta é uma pergunta do Silas. Ele pede para que eu explique o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Muito interessante esse texto, porque o texto, meus amados irmãos, está falando da pregação de João o Batista. Provavelmente ele quer entender o versículo 11, não é? Onde João, dando testemunho de Cristo, ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim ou depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Muita gente tem entendimento diverso deste trecho, pelo menos, inclusive, algum entendimento até inusitado. Há quem diga que este trecho da Bíblia, do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11, se refira a uma segunda dotação de poder. Você seria batizado no Espírito Santo e depois receberia poder de uma tal forma que, até que há quem diga que é um poder recebido num lugar específico, no monte, por exemplo, e ali tem alguma manifestação corporal com isso. Não tem o menor fundamento essa interpretação. Duas interpretações são mais corriqueiras com relação ao texto do Evangelho de Mateus, capítulo 3. Bom, primeiro tem que entender quem é o transmissor deste trecho. Olha, muito obrigado a você que está agora compartilhando de fato a nossa live. Eu gostaria que você de fato pudesse copiar a live, marcar pessoas, copiar o link e enviar nas suas redes sociais, cooperando então com este programa, tá ok? Então vamos lá, quem é o transmissor do Evangelho de Mateus, capítulo 3? Evangelho de Mateus, capítulo 3. O transmissor é João o Batista. Entenda que Batista não é sobrenome, é o João o Batizador, não é? Deixa eu pegar aqui o texto grego, tem aqui, olha, o Novo Testamento grego, Nestlé Aland, 28ª edição. Então eu vou abrir junto aqui para acompanhar o texto junto com vocês aqui nessa sala de aula hoje. Capítulo 3, não é? Diz aqui: endetais, remerais, equinais, paragnetai, Ioannes, baptistes, quer dizer, olha, João o batizador, João o que batiza. Então ali não é um sobrenome, não é mais uma função, então seria um adjetivo substantivado. Então o texto diz: naqueles dias apareceu João Batista, ou o Batista, pregando no deserto da Judéia. E este personagem, então, é transmissor de uma mensagem. Agora, nós temos dois receptores. Pastor, onde que estão esses receptores? Vamos lá. Versículo 4. E usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então saíram ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Aqui já tem uma figura de linguagem que eu não vou explicar agora. E essas pessoas que vinham desses locais eram por ele batizados no Rio Jordão. Então aqui está um receptor. Quem são os receptores? Quem é esse receptor? Ou quem são, na verdade, esses receptores? São aquelas pessoas que vieram, ouviram a mensagem de João e eram batizados por ele. Mas nós temos outro receptor, que está no versículo seguinte, versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? E aí nós temos fariseus e saduceus, que aliás eram vertentes do judaísmo com posturas diferentes. Os fariseus acreditavam em ressurreição, os fariseus acreditavam em anjos, e os saduceus não acreditavam em nada disso, não é? Veja que até para perseguir a obra de Deus, os contrários se ajuntam, né? Parece que aquela questão, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né?
Então você tem aqueles que se arrependeram, aqueles que vinham também a João. Muitas pessoas dizem que o versículo 11 se refere a batismo no Espírito Santo, porque tem a palavra fogo. Nem toda a palavra fogo significa poder de Deus, não é? Vou ler aqui 3, versículo 11, diz assim, Egomen rimas baptizo en hidati reis metanoian, quer dizer, eu batizo vocês para arrependimento. Ede opsomu homenos e hiroteros mu estin. E aí o texto continua dizendo que ele vos batizará en pneumati hagios, quer dizer, no Espírito Santo, kai, que é uma preposição, ou também pire, quer dizer fogo, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Só que esse fogo, a palavra fogo aqui, não tem a ver com o poder do Espírito Santo, ou não tem relação com o contexto de Atos 2. Fogo aqui tem uma outra questão, ela tem uma questão de condenação. Pastor, me mostra, então vamos lá. Então, João começa a repreender aquele povo, versículo 7. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 10, já está posto o machado à raiz da árvore, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Pergunta aqui a você, meu irmão, que está dando prazer da sua audiência, a palavra fogo, do versículo 10, é juízo ou é bênção? Veja, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. O texto está falando que é juízo. Aí ele diz, versículo 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha o fogo novamente. Versículo 12, e a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. A palha lançada aonde? Fogo inextinguível. É juízo ou é bênção? Então, versículo 10, tá? O fogo aqui é juízo ou é bênção? Ah, pastor, é juízo. Então tá. No versículo 12, é juízo ou é bênção? Ah, pastor, é juízo. Então quer dizer que o fogo que está no meio, seria o quê? Então a palavra batismo, eita, Laia, eu estou pensando em grego, estou pensando em português e falando em grego, de vez em quando dá essas coisas assim. Fica tranquilo que eu chego lá, vamos lá. Versículo 11, ele diz assim, ó, baptizei, não é? Baptizei, quer dizer, aqui é o futuro, é a terceira pessoa do futuro do indicativo ativo, a palavra baptizei, que vem de baptizo, quer dizer, eu coloco dentro, aqui é um futuro. Então, o que ele está dizendo? Eu vou colocar, que Jesus colocaria dentro. Ora, por conta da obra de Jesus, que a pessoa, se ela aceitar a Cristo, ela é salva, se ela não aceitar a Cristo, é condenada. Veja o Evangelho de João, capítulo 3, não é? Que fala sobre condenação. Então, esse texto está falando que a obra do Senhor Jesus, que a mensagem de Jesus, na verdade, muitas vezes ela divide. A primeira mensagem de Jesus, está em Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora, quem crê será salvo, não é? Mas quem não crê será condenado. Então, se você não crê, a pessoa não crer, equivale a esse texto do versículo 11. Pastor, onde eu posso encontrar ter outras informações sobre essa questão? Não maiores informações, outras informações. No meu site, Pastor Roberto Cruvinel, pastorrobertocruvinel.com.br, eu tenho estudos sobre batismo de fogo. Aliás, você sabia que existem diversos tipos de batismo? Eu vou relacionar aqui para vocês. Enquanto você prepara para anotar, pegar um papelzinho e anotar, quero pedir que você compartilhe a live agora. Compartilhe a live,
porque nós temos já bastante gente aqui na live. Você vai encontrar a live em Roberto Cruvinel, meu Facebook, e você pode compartilhar, marcando as pessoas, e também pode copiar o link e colocar nas suas mídias sociais, Twitter, WhatsApp, Telegram, tá? E nós temos aqui o Marcos Antônio, é bom aprender. Nós temos aqui a Maria de Lourdes. Eu cortei o começo e comecei o vídeo de novo, tá, pessoal? Cortei o começo e comecei o vídeo de novo porque parece que alguma dificuldade tem. De vez em quando o Facebook faz essas coisas, tá? Então nós temos aqui, ó, Marcos Antônio, a Dalice Dias, da paz do Senhor, diz que é muito proveitoso, tem sido ouvi-lo pelo rádio. Deus te abençoe grandemente. Que maravilha. Nós temos aqui o Emerson também fazendo a pergunta, aliás, deixando a paz, o Daniel Tainara. Então compartilha aí, vamos subir essa live aí, tá ok? Bom, daqui a pouco eu vou falar sobre a acupuntura, só um minuto, só terminar essa questão dos batismos. A palavra grega para batismo substantivo é baptismos, o verbo é baptizo. Então o que é batismo? É colocado dentro. Agora, a palavra ela tem um significado do dicionário, ou lexicográfico, mas ela pode ter um significado diverso, que é um significado semântico, que isso é, o que aquele termo significa dentro do texto. Por exemplo, esse texto que nós citamos aqui, de Mateus 3,11, não tem nada a ver com batismo cristão, porque João Batista está chamando ao arrependimento. O batismo cristão é para quem está arrependido, tanto que no livro de Atos você encontra Paulo perguntando a alguns irmãos, vocês conhecem, que vocês sabem sobre Jesus? Não, conhecemos o batismo de João. Quer dizer, não conheciam o batismo cristão. Então você tem alguns batismos, vamos lá, se você quiser anotar. Não é? Você tem o batismo pelos mortos, que Paulo repreende, que Paulo, na verdade, faz a citação, mas como uma heresia. Você tem o batismo na nuvem, que é citado na Bíblia, o batismo no mar, que é citado na Bíblia. Você tem o batismo na morte, lá no Evangelho de Lucas, que Jesus fala, um batismo tem eu ser batizado. Você tem o batismo de João o Batista, não é? João o Batista, que é esse de Marcos 3,11, aliás, Mateus 3,11. Você tem o batismo cristão, Mateus 28, fazer discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é uma ordenança de Cristo. Quem efetua? Quem efetua é um discípulo. Pastor, mas por que só presbíteros e pastores fazem isso? Porque este é um costume. Necessariamente não é uma doutrina, mas é um bom costume. Nós temos o batismo no Espírito Santo, Atos 1,8, recebereis poder, semeis testemunhas. Lucas 24 fala batismo no Espírito Santo. Quem efetua o batismo no Espírito Santo? É Jesus Cristo que efetua o batismo no Espírito Santo. E você tem o batismo no corpo, Marcos 16,16. Quem crer e for batizado será salvo. Veja, a conjunção é aditiva. Quem crer e for batizado será salvo. Ser batizado, então, Marcos 16,16 é a condição sine qua non, sem a qual não se pode acontecer. É necessário. Você sabe que o batismo em águas não salva ninguém. Batismo em águas não salva. É uma ordenança. Então, a que batismo se refere, Marcos 16,16? Batismo no corpo de Cristo. No corpo. Quem realiza isso? O Espírito Santo. Porque a Bíblia diz em Tiago, crês tu em Deus, fazes bem. Os demônios creem e estremecem. Você nunca viu nenhum demônio salvo, né? Mas se você observar, vai ver que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Tá bom, pessoal? Poxa, levei um tempão nessa pergunta, mas acredito que deu para, não é? Deu para você entender bem, tá ok? Sou o pastor Roberto Cruvinel e este é o programa teológico, primeira edição. Vamos lá. Uma pergunta, a Vilma diz, é pecado fazer acupuntura e cromoterapia para ansiedade? Estou com síndrome do pânico. Bom, minha irmã, vamos lá. Não é pecado você fazer acupuntura. E durante muito tempo, inclusive foi capa de revista apologética, que a acupuntura era maligno e tal.
Irmãos, eu sinceramente não encontrei nenhuma malignidade na prática da acupuntura. Inclusive, hoje as pessoas fazem acupuntura pelo SUS, se não me falha a memória, não é? Pelo SUS, se não me falha a memória. Eu tenho hérnia de disco e foi necessário que eu fizesse sessão de acupuntura, não mexeu na minha fé, não me diminuiu nada. Vocês sabiam que antigamente as pessoas que faziam chá de plantas eram chamadas de raizeiro, feiticeiro, catimbozeiro, e não era nada disso, era chá de planta que Deus criou essa planta. Não é? Os antigos tinham conhecimento dessas coisas. É óbvio, a cromoterapia, eu não sei dizer a irmã o que é. Agora, veja bem, uma coisa eu posso te dizer, cromoterapia eu não tenho assim muito conhecimento. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu acredito num Deus que pode transformar as pessoas, não é? Esse Deus que pode permitir que você vá ao médico, e eu digo a você que você deve procurar um médico, é importante procurar um médico. Estou aqui recebendo aqui a nossa produção, aqui, a Adriana está falando, cromoterapia, tratamento com cores. Mas eu não sei exatamente como é que funciona e qual é o fundamento, da onde vem, não é? Se isso tem alguma coisa esotérica ou não, se isso é reconhecido pela medicina. A acupuntura eu sei que é. A acupuntura eu sei que de fato ela é reconhecida, né? E esse negócio de luzes para acalmar, eu sei que alguma questão psicológica tem envolvida nisso aqui. Agora eu digo, eu acredito num Deus que pode operar um milagre, que pode transformar você, não é? A Bíblia diz no Salmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Existe uma palavra de Deus para quem tem dificuldades emocionais, inclusive ansiedade, entre outras, não é? Entre outras, existem questões bíblicas muito interessantes. Eu vou passar aqui algumas para vocês. Com relação à ansiedade, nós vamos pegar aqui textos com relação à ansiedade. Você pode ler textos como Mateus 6, 25, 31 e 34, Filipenses 4, 6 e 7, Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, Salmo 55, 22, tá? Porque existem vários tipos de ansiedade. Eu creio num Deus que pode operar. Mas se Deus permitir que você vá ao médico, vá. Não é demérito para a sua fé, não, viu? Não é demérito. Paulo fala a Timóteo que tinha enfermidades no estômago, e Paulo disse que Timóteo deveria tomar um pouco de vinho com água por causa das muitas enfermidades que tinha. Então isso não é demérito. Esse negócio de dizer que se você for ao médico é falta de fé, não. Você vai fazer a sua parte e Deus vai cuidar de você. Até questões com relação à melancolia, não é? Sentimento de tristeza, apatia, inércia, aquela vontade de não continuar vivendo mais. Deixa eu dizer, Jesus diz a você: eis que estarei contigo todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Jesus diz a você: eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Está lá, Hebreus 13. Então vá acreditando que Deus vai cuidar do irmão, que Deus vai cuidar da irmã, tá ok? Muita gente hoje tem essas questões de depressão. Por exemplo, depressão. Quem tem depressão não é crente, depressão é demônio. Aonde? Você vê o caso de Elias. Elias perde a morte, não é? Elias perde a morte. Então, não é possível você dizer que o servo de Deus não passa abalos emocionais. O homem, antropologia teológica, você vai aprender. Ele é tricotômico, tem corpo, alma e espírito. E você vê Jesus dizendo: a minha alma está angustiada até a morte. Então, meu irmão, entenda que você é só pó. A Bíblia diz que Deus conhece a sua estrutura e sabe, Deus conhece a nossa estrutura, aliás, e Ele sabe que nós somos pó. Nós somos somente homens, mas de Deus. Tá ok? Sou o pastor Roberto Cruvinel, este é o programa teológico da Rádio Musical FM. Louva a Deus, olha, muita gente está entrando aqui. Tem gente pedindo para eu falar novamente os textos sobre ansiedade, meu pai do céu. Olha,
Gente, entra aqui no meu Facebook não, no meu site, e lá existe um estudo chamado As Emoções Podem Interferir na Vida Espiritual. Vou repetir de novo os textos, tá? E tá gravado na live, se você quiser, fica ligado na live aí, compartilha a live, marca as pessoas, tá? Textos com relação à ansiedade para ler, Mateus 6, 25, 31 e 34, Filipenses 4, 6 e 7, 1 de Pedro 5, 7, Salmos 55, 22. O que é, na verdade, ansiedade? Pode ser definida como um sentimento íntimo de apreensão, mal-estar, preocupação, angústia, medo, acompanhado de desperdício físico intenso. Clinicamente, existem vários tipos de ansiedade: real, fóbica, egoneurótica, básica e separação, aguda, crônica, moderada e intensa, não é? Intensa. A ansiedade pode variar de intensidade. Agora, eu creio num Deus que pode curar e libertar tudo isso, né? O Salmo 27, 10 diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Como eu já citei, o Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, tá bom? Louvado seja Deus, vamos continuar. Quer mandar uma mensagem para cá? 11 93339 7799. 11 93339 7799. Você manda uma mensagem no WhatsApp e nós vamos responder a você com a ajuda do Senhor, tá ok? O Adriano pergunta: a armadura de Deus, a armadura descrita em Efésios 6,10, como deve ser interpretada? Literalmente não, Efésios 6,10 fala sobre espada do Espírito, capacete da salvação. É uma figura de linguagem onde onde nos traz um ensinamento. Mostra o cristão como um bom combatente. A Bíblia fala, não é, que nós temos que ser bom soldado de Cristo, tá ok? Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. O Fernando pergunta: o cristão pode usar árvore de Natal? Irmãos, em que pese, vamos lá. Primeiro, Jesus não nasceu em dezembro. Essa festa de dezembro, na verdade, era uma festa pagã, que a igreja romana incorpora essa festa, não é? A festa saturnália, porque o povo já comemorava isso, então a igreja romana incorpora. Aliás, não é só isso que a igreja romana incorpora, viu, irmãos? Se você ler o livro Babilônia, a Religião dos Mistérios, ou Lições da História que não podemos esquecer, do Abraão de Almeida, você vai ver que muitas vezes, que na verdade, quando no quarto século, Constantino, ele assume o Império Romano, você vai ver que o que era paganismo simplesmente troca de roupa, deixa de ser templo pagão para ser templo cristão, mas as adorações, as estátuas são as mesmas. Inclusive esse livro Babilônia, a Religião dos Mistérios, é muito interessante, muito bom para entender isso. Agora, o fato de essa festa ser incorporada não quer dizer que é pecado você reunir a sua família em dezembro, porque Jesus provavelmente nasceu em março ou abril. Aliás, na próxima semana eu vou estar no programa de televisão falando sobre isso. Tem gente que não come panetone, o Rafa, Adriana, não sei se vocês comem panetone. Vocês comem? A Adriana está dizendo que come. Não sei se a Ione Borges come panetone, não é? Se ela comer panetone, mas o pessoal pode até mandar aqui para cá. Mas tem gente que não come panetone porque pega um texto do Antigo Testamento e diz assim, que não se pode comer panetone porque era oferecido bolo de uva à rainha do céu. Irmãos, é um outro contexto, uma outra situação. E também, se formos pegar esse prisma de entendimento, então não podemos comer carne de vaca, não podemos comer carne de bode, não podemos comer de cordeiro, aliás, porque muitas religiões usam esses animais, ou galinha, esses animais, nas suas... não sei o que é isso aqui, viu, Adriana? Pão do Tony? Panetone? O pão do Tony. Entendi.
não é? Agora, irmãos, a árvore de Natal, vamos lá. O pinheiro, alguns estudiosos entendem que é a árvore preferida de Tamuz, filho de Nimrod e Semíramis, que é a primeira incidência de transmigração da alma da história, né? De transmigração da alma. E várias religiões, como o hinduísmo, admitem essas coisas aí. Só que é o seguinte, quem inventou a árvore? E a eletricidade, quem inventou? Eu vou ser sincero, irmão, eu não vou me escandalizar. Agora, o Santa Claus, não é? Ou o Papai Noel, não tem nada a ver com cristianismo. Aliás, a configuração daquele velhinho, bom velhinho, barbudo, de roupinha vermelha, esse negócio, dessa forma como é apresentado, foi o departamento de marketing de um refrigerante norte-americano que fez essa questão do Santa Claus ou do Papai Noel com roupinha vermelha. Não tem nada a ver com cristianismo. Eu sou descendente de italiano, esse momento para reunir a família e compartilhar do amor de Jesus Cristo. Tá ok, irmãos? Pessoal, vamos compartilhar aí. Vamos compartilhar, se vocês puderem, a live, tá? Olha, eu estou aí transmitindo ao vivo, hoje estou eu e a equipe. Nós estamos transmitindo através da live, além do dial da rádio 105.7 FM, rádio musical, também transmitindo pelo Facebook Roberto Cruvinel. Roberto Cruvinel, copia, não é? Copia a live. Pastor, como é que eu escrevo aquele negócio de Rei Irene Tuquírio? Entra lá no meu Instagram, ou mesmo no Facebook, tem uma imagem de como se escreve em grego, depois como se translitera e o que significa. A pronúncia é Rei Irene Tuquírio, a paz do Senhor em grego. O Jonathan está aqui na live dizendo, a paz, mestre. O Wallace está dizendo, obrigado, pastor. Leonardo, pastor Cruvinel, Leonardo Silva, está aqui mandando também uma pergunta, não é? E eu louvo a Deus por todos os irmãos que estão aí ligados na live. Deus abençoe vocês todos, tá ok? Tem muita gente. Yara, parabéns pelo programa maravilhoso. Aleph Oliveira, parabéns pelo programa, pastor Cruvinel. O Alberto Ferreira, paz do Senhor. A Márcia Camargo diz, é muito bom saber que existem pastores sérios, com verdadeiro compromisso com Deus. Puxa, fico feliz, viu, irmãos? Isso é uma alegria, isso é um elogio muito grande. Ter comprometimento com Deus, não é? É algo muito prazeroso. E o povo reconhecer isso, tá ok? E como eu digo lá no meu WhatsApp, ego em mim, elá Christos, tom adelfomu. Eu sou o menor dos meus irmãos. Tá bom? Quer mandar uma mensagem para cá? Tem muita coisa aí, Adriana, para a gente responder? 11 93339 7799. Você pode mandar uma mensagem de WhatsApp. Agora, na mensagem de WhatsApp, coloca seu nome, coloca sua igreja, dando que você está falando tudo no texto, tá? 11 93339 7799. Deixa eu pedir uma coisa para os irmãos. Muitos irmãos estão entrando no meu Facebook já está lotado, mas você pode me seguir. Eu tenho no segundo perfil ainda mais alguns, tem como ainda adicionar mais algumas pessoas, mas você pode me seguir na fanpage. Agora, irmãos, não me mande pergunta, inbox, manda para a rádio, porque nós vamos apresentar a pergunta aos convidados. Hoje circunstancialmente, eu estou aqui, eu, o senhor e a equipe aqui, não tem nenhum convidado para me ajudar a responder, mas nós vamos colocar as perguntas para você, que você mandando no WhatsApp da rádio. Não me manda pergunta em inbox. Daqui a pouco eu vou dar o meu WhatsApp para convites e para palestras e para... pastor, como é que faz para te convidar? Então anota, vai, 11 967 66 5787, esse é para convite, tá bom? Depois eu falo de novo. Vou falar mais uma vez, 11 967 66 5787. Bom, o Cláudio acabou de mandar uma mensagem para cá, Cláudio, pelo WhatsApp, explique Mateus 7,6. Vamos lá, Mateus 7,6. Diz a palavra de Deus assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Bom, o 6, não deis aos cães o que é santo, não é? Eu queria bem explicar o 7, viu? Acho interessante, mas escolhi o versículo errado. Não deis aos cães
o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem os pés e voltem se vos dilacerem. Irmãos, se não me falha a memória, esse tipo de figura de linguagem chama hipocatástase, se não me falha a memória. Quando diz seus cães, não é? Já você chama de uma outra coisa, fazendo essa comparação. O que o texto está dizendo? O que é santo? É uma referência às evidências do reino, tais como cura, expulsão de demônios, que não pode explicar porque Jesus não fez milagres para os descrentes. A expressão o que é santo também incluiria a pregação do reino. Crentes não devem continuar a pregar a pessoas que rejeitam o evangelho com desprezo e escárnio. O livro de Atos ilustra esse princípio na prática. Esta é um comentário da Bíblia de Estudo de Genebra, mas eu vou dizer para os irmãos como eu entendo esse texto. O texto fala, ao homem herege, depois de uma ou duas admoestações deixa-o. Ora, porque você vai dar... você está pregando uma pessoa que a cada vez que você prega, ele continua blasfemando, ele continua ofendendo a Deus com seu comportamento, ou mesmo desprezando a sua mensagem. O texto me parece que tem a ver exatamente com essa questão. O homem herege, depois de uma ou duas admoestações, deixa. Não quer dizer que você não deva orar por ele, tá ok? Zilvan, faz tempo que não participo da ceia. Tem algum problema? Tem, lógico que tem, Gilvan. Você tem que participar da ceia do Senhor, não é? A Bíblia diz, em Hebreus 10, 25, não deixar de congregar como é costume de alguns. Não deixar sua congregação como é costume de alguns. E se você está congregando, é importante que você cumpra as ordenanças de Cristo. Tá ok? Tá bom? O Luciano pergunta o que significa alma e espírito. Ora, nós vamos aprender isso em antropologia teológica. A antropologia vem dois vocábulos gregos. Anthropos, que é homem, logos, estudo tratado. E neste trecho, nessa disciplina, nós vamos aprender que o homem é tricotômico. Os irmãos reformados, os irmãos tradicionais, são dicotomistas, falam de material e imaterial. Mas a Bíblia diz que seja santificado corpo, alma e espírito. Vou repetir, corpo, alma e espírito. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, né? Aqui, que nosso corpo, alma e espírito devem ser santificados. O texto mostra que nós temos que santificar. E o que acontece? Isso por conta da oração. É importante entender que a alma, o psique, no grego, né, a palavra grega psique, é a sede do entendimento, sentimento. O espírito, pneuma, é o homem interior, aquela parte imaterial que pode se relacionar com Deus. Você vai aprender isso na disciplina de antropologia teológica. A Marisa pergunta, passaremos ou não pela grande tribulação? Olha, essa é uma controvérsia, acho que até ontem teve um debate sobre isso, não teve? Debate sobre isso? Foi ontem, né? Sobre a grande tribulação? Foi ontem, né? O pastor Jamierson e o pastor... me fugiu o nome do outro colega, o pastor Vinícius, não é? Da presbiteriana o pastor Jamierson, que é batista de Guarulhos, e o pastor Vinícius, que é pastor da presbiteriana em Diadema. Um é pós-tribulacionista e o outro é pré-tribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista. Bom, primeiro, vamos entender o que é a grande tribulação. Na grande tribulação é citada também no livro do profeta Daniel, é a 70ª semana de Daniel. 70ª semana de Daniel. E a 70ª semana de Daniel é um trato de Deus com Israel. É um trato de Deus com Israel. A dispensação da igreja é um hiato entre a 69ª semana de Daniel e a 70ª semana de Daniel. E aí Deus trata com a igreja. E a Bíblia diz que a igreja seria arrebatada, né? Veja, a palavra arrebatamento vem do grego harpazo, que significa roubar, arrebatar, tomar
ou arrancar com força. Veja lá 1 aos Coríntios 12, 2 e 4. A doutrina do arrebatamento foi ensinada particularmente por Paulo aos Tessalonicenses, na primeira epístola de Paulo, capítulo 4, versículo 17, onde está escrito: nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Ora, existe uma controvérsia entre expositores bíblicos com relação a essa doutrina, né? Qual é o tempo do arrebatamento? Eu sou pré-tribulacionista. O propósito da tribulação, por que eu sou pré-tribulacionista? Porque o propósito da tribulação não é purificar a igreja, nem disciplinar os crentes, mas sim purificar a nação de Israel, preparando-a para a restauração do reino. A igreja será arrebatada antes da tribulação. Veja a nota, Lucas 21, 36. Obrigado você que está compartilhando a live. Obrigado, viu, irmãos? Vamos continuar. Lucas 21, 36, Romanos 5, versículo 9, 1 aos Tessalonicenses 5, 9 e Apocalipse 3, 10. Nessa fase da sua segunda vinda, Jesus vem para a igreja. Na segunda fase, Jesus vem com a igreja. Essa é a visão pré-tribulacionista. Veja Judas 14. Alguns interpretam a apostasia. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a remoção, de 2 aos Tessalonicenses 2:3, não em sentido negativo, de afastar-se, referindo-se ao afastamento da fé, 1 Timóteo 4:1, mas como sendo a remoção a partir da igreja, como no texto do capítulo 2, versículo 7 de Tessalonicenses, que seja afastado aquele que o detém. Nessa ocasião, os cristãos serão julgados. O que vai acontecer do ponto de vista da pré-tribulacionista? 2 Coríntios 5:10, diante do tribunal de Cristo. Entende que tribunal de Cristo não é para condenação, irmãos. A palavra grega lá é bema, é pódium, né? Não é um julgamento para receber ou não receber a vida eterna, mas para receber os galardões. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, de 10 a 15. O crente não entra em juízo, João 5, 24, crente salvo, né? Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Na versão corrigida, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na versão atualizada, diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pois o trono de juízo, o trono branco de Apocalipse 20:11, será estabelecido somente depois da rebelião final da humanidade contra Cristo. No juízo final haverá julgamento das obras, quando o livro da vida será aberto juntamente com o livro das obras. Aliás, com relação ao livro da vida, tem um estudo meu, no meu site, disponível, livro da vida. Tem muita gente que tem entendimento equivocado do que é o livro da vida, até dizendo que aquele livro de Moisés é o livro da vida. Não é. Não é o livro da vida. Bem, o livro das obras é citado em Apocalipse 20:12. Não é assim com os crentes, mas as suas obras já foram julgadas no sacrifício do Calvário. Romanos 6, 6 e 7, Hebreus 10, 14 a 18. O pré-tribulacionismo admite uma segunda vinda de Cristo, uma segunda vinda iminente. Isto é, poderá ocorrer a qualquer momento. Aleluia! Aleluia! Não é? A qualquer momento. Imagina eu aqui na rádio, irmãos, de repente, acabou. Fica só a vinheta. Só a vinheta. Fica só assim, ó. Ó. Cadê o pastor Cruvinel? Já foi. Foi tomado dessa terra, foi arrebatado dessa terra, foi embora. Isso pode acontecer a qualquer momento. 1 aos Coríntios 1:7, Filipenses 4:5, Tito 2:13, Tiago 5, 8 e 9, Judas 21. Pastor, eu não estou conseguindo anotar, calma. Está gravado na live e você pode depois assistir de novo, tá bom? Nenhum evento ou profecia necessita ser cumprido, segundo a visão pré-tribulacionista, para que o arrebatamento ocorra. Ao contrário das outras interpretações que exigem a ocorrência da tribulação antes que o arrebatamento se consuma. Irmãos, tribulação, 70ª semana de Daniel é para Israel, não é para a igreja. Para o pré-tribulacionista, a primeira ressurreição terá pelo menos 3 fases. Primeira, a ressurreição dos justos mortos no arrebatamento pouco antes da tribulação. Segundo, ressurreição imediatamente após a tribulação dos santos que morreram durante a tribulação, os mártires.
Terceiro, a ressurreição dos santos de Israel no final da tribulação. Outros admitem ainda 5 fases, acrescentando a estas a ressurreição de Cristo como a primícia dos que dormem e as 2 testemunhas que serão ressuscitadas no meio da tribulação. Ainda existe uma teoria midi-tribulacional, ainda existe uma teoria pós-tribulacional, ainda existe uma teoria do modo arrebatamento integral, arrebatamento parcial, ainda existe uma série de, por exemplo, milenismo clássico, milenismo agostiniano, pós-milenismo, tudo isso eu aprendi na teologia. Agora, eu creio que a qualquer momento, se eu estiver na rádio, vai acontecer isso aqui, ó. Num abrir e piscar de olhos, Jesus vem e arrebata a igreja. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Isso me empolga, irmão. Se empolga você também, glorifica o Senhor onde você estiver aí, ó. Se isso te empolga, não é? Por um breve momento, o que há de vir, virá. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, vou ler aqui um texto da Bíblia para você, irmão, que muitas vezes passa a luta, passa a tribulação, tem dificuldade, às vezes está difícil até servir ao Senhor. Quero te dizer que o Senhor diz que para você caminhar mais um pouquinho, no mundo você vai ter aflições, tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo. E Ele não te deixa nem te desampara. Ainda que a tua mente se perturbe, o Senhor vai guardar você. Veja aí, 1 de João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque, aleluia, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Agora, como é essa questão de ser semelhantes a Ele? Vamos ver como João, o evangelista, viu Jesus. Apocalipse, capítulo 1, diz a palavra de Deus, aleluia, diz aqui a palavra do Senhor aqui, capítulo 1, diz aqui, versículo 12, voltei-me para ver aquele que falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem com vestes, talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, ou latão reluzente, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando eu vi, disse João, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia, aleluia. Jesus disse naquele momento, né? Ego emito, alfa, caíto, ômega, caíto, pantocrator. Eu sou o começo, o fim, o alfa, o ômega, o todo-poderoso. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Um dia vai ficar só assim, ó. Só assim, ó. E eu espero que não tenha ninguém nessa rádio. A rádio fique sozinha. Aleluia. Glória a Deus. É o que eu creio. Tá bom, meus irmãos? Que bom com vocês aqui. O Alisson diz assim, ó, o Espírito Santo começa a operar em nossas vidas no momento que aceitamos a Jesus, ou quando nos batizamos, ou no momento que aceitamos a Jesus. Atos 2, 21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 9 e 10, se tua boca confessares e teu coração creres, não é? Que Jesus é o Senhor, você será salvo. Efésios 1, 13 fala sobre você ter a marca, o selo do Espírito Santo. Aliás, deixa eu ler aqui. Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz aqui, deixa eu pegar. Estamos chegando ao final, mas vamos ler esse texto. Tá ok? Romanos, Coríntios, Gálatas.
Você já fez o exercício de falar todos os livros da Bíblia sem ler no índice? Vamos cantar assim, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Era uma musiquinha que ele ensinava para as crianças. 1,13 diz a Bíblia assim. 1,13 diz assim a Bíblia. 1,13. Em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Maravilhosa. Amém? Coisa boa. Irmãos, olha, nós temos... o Paulo pergunta, posso tomar ceia 2 vezes? Pode. Eu já tomei ceia várias vezes num dia só, entregando ceia, sem menor dificuldade. Júnior, quem vai na benzedeira está recebendo demônios? Olha, Júnior, eu vou te dizer uma realidade. De acordo com a nossa fé, isso está errado. Se você é um cristão, isso está errado, não é? Você vai buscar ao Senhor em oração, tá bom? Clamar ao Senhor em oração. A Lídia, podemos dizer que um cristão que não fala em línguas não tem Espírito Santo? Lógico que não, Lídia. Acabei de ler Efésios 1,13, diz aqui, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo está em você. Agora, falar em línguas é uma outra coisa, é o batismo no Espírito Santo. Quero saber sobre eventos musicais que são pagos dentro da igreja. É certo ou errado? Depende do propósito desse evento, viu, Ivan? Eu preciso de mais informações para dar uma opinião, depende muito do propósito. Estamos chegando ao final, tem várias... Bom, pessoal, estamos chegando ao final, mas está chegando bastante perguntas, eu louvo a Deus. O telefone da rádio, se você quiser continuar mandando perguntas, é 11 93339 7799, 11 93339 7799. Mas eu agradeço o tempo que você passou aqui comigo, você que está na live, muito obrigado. Você que compartilhou, está compartilhando. Olha, o Samuel tinha perguntado o versículo que prova que Jesus vai vir antes da grande tribulação. Passei vários aqui, tá? É só ver a live de novo aqui, muitos versículos. Agora, meus irmãos, vamos lá. Quer me convidar para dar uma palestra na sua igreja, pregar? Eu vou estar agora domingo, lá na Zona Sul, pela manhã, ministrando, né, a palavra, dando um ensinamento sobre ministério com excelência, ali na igreja do pastor Samuel Procópio. Quer me convidar? Anote, para convites, tá ok? WhatsApp 11 96766 5787. Eu vou repetir. 11 96766 5787. Repito mais uma vez. 11 96766 5787. 11 96766 5787. Mais devagar, tá bom. 11 96766 5787. E eu vou dar palestras. Bom, me perguntaram se eu tenho um livro sobre Apocalipse. Não tenho, mas tenho outros livros. Aguarde aqui, tá ok? Irmãos, eu quero dizer que eu vou estar... Você pode... Eu gostaria que você me seguisse no Instagram, @Roberto Cruvinel. Pelo menos uns 30, 40 pessoas aí no Instagram. @Roberto Cruvinel, tá ok? Me segue aí. No meu Facebook, você pode me seguir. No meu site, nós temos vários estudos disponíveis. pastorrobertocruvinel.com.br. Pode baixar lá, deixa uma mensagem, faz um cadastrinho, deixa alguma coisa para mim. pastorrobertocruvinel.com.br. Deixa uma mensagem. Meu Instagram, @Roberto Cruvinel, tá bom? Obrigado, Rafa. Obrigado, Adriana. Hoje foi meio corrido, mas Deus abençoe, Deus abençoe. Fiquem na paz. Tchau, tchau. ZYD 970.